Oi galera, tudo bem? Esse vídeo então é uma sequência das leituras obrigatórias para o vestibular, então hoje é o dia do Minha Vida de Menina, da Helena Morley, que entrou agora para a FUVEST nesse ano, né, e que vai cair para o vestibular dela de 2018. Então, o Minha Vida de Menina é um livro que eu procurei muito textos teóricos assim para ajudar a interpretar e a preparar a aula, e além do texto que vem nessa edição aqui, a Cida, do Compartilhe Livros, que me indicou o Duas Meninas, do Roberto Schwartz, que eu achei muito bacana. O livro não está aqui comigo agora, que ele está emprestado para um professor amigo meu, mas que ajudou muito a esclarecer, assim, altas coisas. O livro do Schwartz, ele mostra pra gente duas garotas, né, como o título diz. No primeiro ensaio, a Capitu, durante 40 páginas, acho que esse é um dos ensaios mais famosos que a gente tem aqui no Brasil, que questiona não a questão da traição da Capitu, mas a confiabilidade que a gente pode ter naquele narrador, no Bentinho, né, para contar uma história como essa pra gente. E o grande foco do texto, além disso, né, de mudar o ponto de questionamento do romance Dom Casmurro, é da Capitu ser uma garota muito diferente do que o século XIX produzia. Ela é uma garota que questionava coisas e exigia para si situações bastante mais acirradas, assim, mais interessantes, mais ousadas para a época dela. Por isso, tanto Olhos de Cigana, oblíqua e dissimulada, né? Daí o segundo texto é essa outra Capitu, que é a Helena. O Robert Schwartz a considera uma garota, sim, como a Capitu, que tem um olhar muito além do que a época dela deixaria ela produzir, né? E ela vê na sociedade. Esse aqui é um texto escrito em formato de diário, então não é um romance, tá? São episódios da vida dessa garota durante 3 anos, dos 12 até os 15 anos dela, e não tem um fio narrativo único, tanto porque a cena que ela conta numa página de diário, ela não continua no dia seguinte, muitas vezes ela não traz a repercussão daquilo que aconteceu. São episódios sobre a vida de uma garota de 12 a 15, morando em Diamantina, no final do nosso século XIX, bem finalzinho mesmo, tá? Vai de 1893 até 1895. Então, aqueles aninhos bem complicados em relação à nossa história, porque são anos em que a gente acabou de abolir a escravidão, proclamar a república, e a gente achou que ia mudar um monte de coisa e não mudou nada, tá? É aquela sensação do Brasil de ter grandes ideias e fazer as coisas de maneira muito porca, ao ponto de que nada acaba mudando. E ainda mais por ser o interior, né? O interior onde a cultura europeia não chega, onde as grandes movimentações do Rio de Janeiro, capital, não chegavam, então as coisas efetivamente não mudavam, tá? E é mais ou menos isso que ela está defendendo pra gente no texto. É muito interessante aqui nesse diário o como ela vai tratar desses aspectos sociais, né, em formato de pequenos episódios, e de como ela vai questionar esses aspectos. Então, por exemplo, ela questiona muito a questão do trabalho. Depois que a gente liberta os negros, o trabalho continua sendo visto como uma coisa digna de escravos, pretos, e, portanto, uma coisa subalterna. E aí os brancos pobres que precisam de grana não querem trabalhar, porque tem todo um aspecto, né, assim, mal visto em relação ao trabalho braçal. Os negros também não conseguem arranjar emprego agora livres, porque as pessoas não estão dispostas a trazê-los de volta, né, para dentro das suas casas, porque afinal de contas eles são negros, que absurdo. Assim, aquelas incoerências, né, tipo, você liberta a galera, mas em que condições, né? E você vê que as pessoas pobres também não tinham chance de sair da pobreza, porque os imigrantes estavam chegando, eles aqui eram contratados, vistos de uma maneira, né, superior à nossa, e a nossa população não tinha nem capacidade sozinha de crescer, porque tinha uma visão sobre o trabalho muito preconceituosa, sabe, que não incentivava ninguém a trabalhar. Bom, a gente vê, ao mesmo tempo, dos escravos do trabalho, a questão da mulher, que vai ser muito exposta aqui. Essa necessidade de estudar, de ser professora, que era a única profissão que a mulher tinha, que se não for isso ela tem que casar e ficar dentro de casa, que quem escolhe marido era o pai. E aí a Helena começa a botar umas perguntas aqui nessa situação e fala, mas como assim? Mas e se eu não quiser casar? E quem vai escolher meu marido sou eu. E ela começa a questionar os pais dela sobre quem é que manda na casa, né? E ela vê que, na verdade, quem domina ali é a mãe, que tá sempre lá, porque o pai trabalha com mineração, passa a semana inteira fora e só volta no fim de semana. E esse pai não é um pai temido, é um pai que dialoga, é um pai que conversa, é um pai moderno, que não tá naquelas amarras do patriarcalismo. Porque a família dela é inglesa. O pai dela tem toda uma tradição, né? São ingleses que vieram para o Brasil, então o pai dela sabe falar inglês muito bem, a Helena também tá aprendendo.
eles têm uma cultura protestante que se mistura com o catolicismo em diversos aspectos. Então a gente vê um outro pensamento, né? O pai dela trabalha para chuchu, a mãe dela também, e acha legal trabalhar. Só que em outros momentos, quando o trabalho se aproxima muito com o que um ex-escravo estaria fazendo, a mãe dela já não gosta. Então a gente vê essa visão europeia misturada com a brasileira, o protestante misturado com o católico. É um troço muito louco, assim, tipo, essas misturas. A gente vê uma estrutura social na casa dela muito legal também, que é a questão do clientelismo. Né? Lá da história, lembra, gente, que a gente tem sempre um cara rico, que todo mundo gira em torno dele por conta do dinheiro dele. E essa pessoa é a avó dela. A avó por parte de mãe, que é a avó Teodora, que é a pessoa que ela mais ama no mundo. E a gente vê que os tios, né, os filhos dessa avó, giram em torno da avó por conta dessa herança que vai aparecer em algum momento. Os filhos ricos querem ganhar uma herança justa, dividida igualmente. E não querem que os filhos pobres dessa avó sejam beneficiados pelo fato de serem pobres. A mãe da Helena é pobre, então gira em torno da avó não só por respeito e por amor, que a gente vê que existe, mas porque precisa financeiramente dessa avó. A gente vê os vizinhos brancos que precisam dessa avó porque não trabalham. A gente vê os ex-escravos que continuam morando na casa dessa avó, porque não conseguiram sair de lá. E você vê que a escravidão realmente não terminou, sabe? Porque essa avó trata os escravos como sua posse e os escravos respondem a ela como minha dona. Assim, a mentalidade não mudou, não é porque a gente assinou um papel que a sociedade muda, tá? Bom, é incrível, tá? É incrível o como essa garota vai colocando questões muito, assim, além do que ela conseguiria enxergar na época. Tem muitas cenas de festas interioranas, principalmente religiosas, sabe? De fazer procissões, de você ficar, assim, muito tempo preparando comida, os banquetes, os jantares em família. A gente vê as festas relacionadas à cultura negra também. Assim, barbaridades do nosso interior, que não tem nada do europeu, e que tem uma cultura tão que você fala, gente, que preconceito assolado nisso que vocês estão fazendo, que absurdo, sabe? Mas era a mentalidade daquela época, né? A gente não tem como questionar, a gente tá muito pra frente, né? Sei lá. E aí, a Helena, na verdade, é um pseudônimo, né? Ela chama-se Alice Caldeira Brand. Essa moça, ela escreveu então a história, né? Diz ela, quando ela tinha 12 até os 15, só que o livro só vai ser publicado quando ela já tem mais de 50 anos de idade, tá? E uns 40 anos depois, quando a gente já tá em 1930. Por que essa demora toda? Porque ela achou que isso não ia ter público para ninguém, mas quando ela começou a contar as histórias da infância muito pobre dela, do interior, para as netas que moram no Rio de Janeiro e têm dinheiro, as netas ficavam assustadésimas. E ela falou, putz, preciso publicar o meu livro para contar para as pessoas o que era, né, morar e viver numa época lá diferente. E aí temos uma dúvida, né? A linguagem que está aqui e as cenas que estão aqui foram contadas por quem? Foi aquela garota de 12 que escreveu e essa mulher de 60 consertou de acordo com as perspectivas modernas e com os julgamentos de valor, né, que ela trouxe para a era moderna? Será que foi essa garota que escreveu e a mulher mais velha apenas consertou os problemas gramaticais? Ou será que foi a mulher de 50 anos que escreveu mesmo? E que não teve um diário de uma garota de 12, porque afinal de contas os manuscritos disso aqui, gente, nunca vieram a público, a família nunca liberou. A gente não sabe se existe realmente um manuscrito, tá? E a própria Alice, né, a Helena, fala, quando velha, que ela deixou o marido dela meter o bedelho muitas vezes na história, que ela pediu ajuda para vários outros escritores para ajudar a melhorar o livro dela. A gente não sabe quem está escrevendo, gente, porque a linguagem é muito moderna. A linguagem é muito longe das amarras, e a gente não sabe se ela é longe, né, do português normativo, porque ela morava no interior e uma garota que fugia da escola constantemente ia escrever assim, que afinal de contas está escrevendo para si mesma, não era para ser publicado? Ou será que é porque essa mulher da década de 1930 já estava no auge do modernismo brasileiro e decide incorporar uma linguagem bastante puritana e normativa da garota para essa época moderna? Problemas de autoria, gente. A gente não sabe quem foi que escreveu esse livro, entendeu? Sabemos que foi essa mulher, mas não sei com que idade que ela tinha, qual foi a influência do marido dela, qual foi a influência da escola literária modernismo depois. Meio confuso, tá? Mas o livro é muito gostoso. Os episódios narrados dá pra gente ler um pouquinho por dia, um ou outro episódio aí que eles são bem curtinhos. O livro em si é meio gorducho, né? Tem umas 300 e poucas páginas. Mas, gente, muito fácil de ler, tá?
Não é aquele que você fica esperando um grande acontecimento, porque não vai ter, é um diário, não tem um clímax, não tem a estrutura de um romance. Às vezes fica meio cansativo, que parece que é sempre tudo igual, nada acontece. Mas é o cotidiano de uma pessoa comum, né, gente? Do interior, menina, pobre, sabe? Criança. Não dá pra gente esperar grandes coisas, né? É a nossa sociedade, né, realista, que afinal de contas isso aqui está enquadrado, né, dentro do realismo brasileiro, talvez no modernismo, afinal de contas não sei quem foi que escreveu, tá? Bom, fica a dica aí, o livro é muito legal, vale a pena ler, viu, gente? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.